Fala pessoal, eu sou a Ana Paula. Tudo bem, pessoal? Eu sou o Rafael Prestes e você está aqui em mais um Vozes de Peso, o podcast da Prix, marca de produtos e serviços da Toledo do Brasil. E hoje, Aninha, quem está aqui com a gente para conversar? Temos 2 convidados muito especiais aqui. Mas antes, espera, calma. Não. Calma, a gente tem que Tá falar. esquecendo alguma coisa, calma. Calma. Ó, já aproveita, ativa o sininho, Deixa seu segue a like. gente, deixa o like. O Vozes de Peso vai estar no YouTube, em todos os streams mais famosos desse universo. Estamos aí em todos os streams do mundo. Outro dia eu fui procurar a gente tava num dos streams lá da Arábia, tá? Eu acho que Fala o nome. acho que o Gui chegou até as Arábias finalmente novamente, Chegou. né? Foi lá de aí novo. Foi lá de novo. Então siga a gente, ative o sininho, acompanhe a gente e Bora lá. estamos aí. Hoje é nóis. Hoje é nóis. Não. Hashtag segue nós. Segue nós. Mas ó, hoje a gente vai ter que tomar um pouquinho de cuidado. A gente É tem nóis que não, hoje a gente falar tem que falar bonito. Porque com duas pessoas aqui com um vocabulário rebuscado. Pessoas aqui A gente vai aprender muita excelentíssimas. palavrinha nova hoje vai ser um choque, assim, beleza? Mas Antes de falar quem eles são, eu queria perguntar, né, gente? Eu tenho a permissão para divulgar esses dados que são os nomes de vocês? Depende. Quando o Rafa fizer o curso e me mandar o certificado, sim. Aí pode divulgar o nome de vocês. Pode. Ai, gente, prazer ter vocês aqui. Muito obrigada por terem aceitado nosso. Que participar agradece. do Voz de Peso. Tenho certeza que vai ser muito conteúdo bacana aqui que a gente vai gerar Ó, pro pessoal. como que eu vou fazer o curso? Eu vou divulgar, né? Vou apresentar. Estamos aqui com Tatiana Lazzarini, Sim. Alexandre Mendes Lima. Ó, vou pedir a permissão, posso chamar Alexandre de Alê? Claro. Fica mais íntimo, Tati, pode Tati. chamar de Tati. Pode, claro. Ah, muito obrigado. Eu vou fazer o curso, eu prometo. Promessa é dívida. E como uma tradição aqui no podcast, a gente começa ali quebrando o gelo, perguntando uma curiosidade sobre vocês. Uma curiosidade que ninguém sabe. Por exemplo, Luizão, locutor. Locutor. Ele dava uma pinta, né? Danilo, piloto de avião. Esse ninguém sabia. Então eu queria que vocês falassem uma curiosidade sobre vocês, as damas primeiro. Vai lá, Tati. Que responsabilidade, né? Ah, A curiosidade, assim, que ninguém imagina, eu já fui atleta, já fui Uhum. jogadora de vôlei, federada. Nossa. Tive passagem por alguns times. São Caetano, Tamoios, iniciei na escolinha São Cristóvão, mas não deu para seguir. Uhum. E aqui estou. olha. Num novo projeto aí, que é uma carreira que também é do meu sonho. Uhum. E foi isso, uma curiosidade que eu acho que ninguém sabe. Você Assim. jogou Isso é vôlei? muito legal. Você jogou vôlei com alguém assim que a gente já viu aí na TV? Não, Não? não, eu tinha... Ou alguém que você jogou contra, que você falou, não, eu joguei contra tal pessoa. Não, eu não cheguei nesse grau, porque eu parei cedo, né? É? Mas eu gostava, eu gostava muito na época da Ana Moser. Ah, não. É, na minha época, a Ana Moser ela era a referência, né? Aham. Mas eu não cheguei a jogar, assim, interestadual, escola eu joguei bastante, né? Agora, campeonato sempre foi muito regional, assim, Uhum. fechado em São Caetano. E foi isso. Oh, legal. É a única que eu acho que ninguém sabe, assim, só quem é mais próximo. Não era brincadeirinha, o negócio era sério, era pra ser atleta. É. Também gosto muito de música, então boa. já... eu sei tocar um instrumento. E eu iniciei, mas parei aula de bateria que eu gosto. Ô, louco. Sério? Que tudo. Eu tentei até recentemente, eu até pensei em voltar, mas eu vou esperar um pouquinho. Gente, aguardem Tati no festival de música do Olha. ano que vem, Do tá ano que bom? vem. Daqui uns Ah. 2 anos. A bateria é bom, é pra dar aquela desestressada. ó. É bom, é bacana. Eu acho legal, acho bem legal. Não sei, eu gosto muito. E curiosidade mesmo são essas. Ah, é legal, curiosidade é legal. E você, Boa. Ale? Eu tenho uma que não é tão responsável quanto a da Tati, né? Não responsável porque meus filhos vão assistir, Lelê, Cacá. E foi saltar de paraquedas, né? Eu fiz o salto individual de paraquedas, Nossa. que é o salto enganchado. Aham. Então não tem instrutor, você salta sozinho, conduz sozinho. E da primeira vez já você Não, é já... a primeira vez. Tem um tipo de salto que é Aham. o ASL, eu acho que é o nome.
E você faz isso, né? O paraquedas é preso, enganchado no avião. Uhum. Você senta na porta do avião, apoia o pé no batente, pendura na asa e espera o instrutor fazer assim, e aí você se solta e Rapaz. curte. Gente do céu, E não Não ia ter façam coragem, isso em não. casa. Não ia ter Então aí coragem, a responsabilidade. A Tati foi pro lado responsável, eu fui... Mas Não, ele também já foi atleta. Então ele... Conta aí verdade, pra gente, é verdade. Ale, Eu que é isso? até os 20 anos, Aham. eu joguei futsal, né? Eu participei de alguns campeonatos interessantes e tal, né? Campeonato estadual, também fui federado. Joguei por Santo André, Jogos Abertos do Interior, que é que eu não sei se ainda tem, é um campeonato entre as cidades, exceto a capital. E quando eu participei na época que a Paula e a Hortência jogavam, o pessoal campeão do vôlei em 92, né? O Jorge Edson, o Douglas, que jogavam por Santo André, a Janete jogava em Santo André. E ela também participava e ficava assim no mesmo colégio que a gente. Uhum. Então foi bem legal, a gente foi campeão por Santo André em Presidente Prudente, né? Legal. Primeira vez que o futsal de Santo André foi campeão. Outras modalidades tinham mais força, né? Até porque, por exemplo, a Pirelli jogava por Santo André, então o William ficava na mesma escola que a gente, era um pessoal super simples. E então até os 20 anos, no amador, eu cheguei a participar de muitos campeonatos, participei de um time que ganhou a Copa da NAP, né? Ô, Copa da NAP, né? O sonho do Rafinha. Meu sonho, viu, gente? A gente foi campeão com o Colégio Califórnia, né? Num ano que o Bilac não jogou, tudo direcionado para um outro colégio ganhar, e aí a gente ganhou. Então esses são as curiosidades. Você falou Janete, Douglas... A Tati não lembrou, deve ter passado alguém aí famoso, ser. mas jogou com quem? Eu... Aquela brincadeira, chupou laranja com quem? Teve um pessoal hoje, óbvio, o cara mais conhecido é o segundo cara mais importante do Brasil, né? Que é o técnico da seleção, o Fernando Diniz. Diniz? Nossa. Então a gente, eu de 85 a 94, a gente muitas vezes jogou junto, outras vezes contra, mas a gente teve um convívio bem legal, né? Legal. E aí a partir da profissionalização minha como profissional fora do esporte e ele do esporte, a gente desencontrou, né? Na verdade, encontrei ele ainda quando ele casou, né? A gente teve, eu, meus pais, meus irmãos, a gente foi ao casamento dele. Meu pai ainda teve mais um encontro com ele, meu pai passou umas férias quando ele era jogador do Fluminense, lá no Rio. E vou ver se de repente eu trago a camisa que ele mandou pra mim do Fluminense. Ainda, Nossa, traz. Mas quando jogador? quando jogador. Legal. Jogador, Legal. de 2002. E aí, tem outros que a gente também conviveu, né? O Jameli, o Juninho Paulista no Juventus. Acho que teve alguns, o Fabinho Pontes, que jogou Júnior do Corinthians. Isso. O Hermes, também. O Hermes participou do 90, né? O Hermes foi campeão. 93, 94, né? Teve uma final que perdeu pro São Paulo, né? A Copinha. E eles ganharam no outro ano. Então é um pessoal... legal. O Nenê, que jogou no Corinthians. Bastante gente. Teve o Anderson Lima, né, também é um que a gente... Lateral direito? Lateral direito, jogou no São Caetano, Santos. Tem um Pô, pessoalzinho. tem um pessoal bom. Bastante gente, né? Tem um pessoal bom. Tem um pessoal E legal. essa questão do esporte, vocês conversaram antes disso, assim? É algo em comum do universo de vocês? Ou acho que é a primeira vez que vocês Não, falaram no mesmo... A gente já sabia depois. Aham. Depois que... O convívio, né? No convívio, convívio, a gente começa falando. Eu né? não sabia antes. Isso passou um tempo, né? Acho que depois de uns 8 meses ele comentou. Aí eu também comentei. Eu falei, eu também fui no esporte. Olha E a só. gente até trouxe no perfil profissional o que isso pode ter impactado na resiliência, né? Sim, com A gente certeza. bater um papo sobre isso também. Pô, legal, hein? Pô, Muito gostei. bacana. Vamos marcar um podcast pra gente falar dessa galera aí, ó. Vamos. Rapaz, O especial da Copa Toledo. Vamos isso aí. fazer. pô, da hora. É um time de peso, não são só Aí, vozes. ó. né? Um time de peso, gente. Mas, ó, a gente falou de vocês dois, eu queria começar, assim, deram essa coisa que ninguém sabia muito, né? Mas vamos falar um pouco de trajetória de vocês. Vocês são vozes de peso da nossa companhia, de Sim. diversos assuntos, e vocês tiveram uma trajetória até chegar onde vocês estão. Então, eu queria entrar um pouquinho nesse assunto. Quero começar com a Tati.
Eu já sei um pouquinho Uhum. da Tati, porque ela participa da nossa integração, né? Dos novos colaboradores. Ela já é um case de sucesso e que inspira muitos Sim, com jovens certeza. talentos, muitos pessoais que vão chegando na empresa, né? E a Mas gente sempre fala isso para as pessoas podem achar até que é mentira, que a gente toda vez que a gente traz uma pessoa aqui, a gente fala, nossa, tem muita gente que fala que tem que trazer fulano, ciclano. Tem muita gente que falou, leva a Tati, a história dela é muito Ai, interessante, que porque bom. ela começou aqui em uma área e ela foi. Mas conta pra gente um pouco sobre como que foi. Há 24 anos atrás, eu iniciei no telemarketing da empresa. A empresa ainda não tinha um telemarketing formado, foi feito por uma empresa especializada. Então, eu iniciei no telemarketing e lá a gente tinha a oportunidade de interagir muito com a área de vendas. Então, eu fiquei, eu acho que no telemarketing por volta de 2 anos. Fui para vendas, trabalhei em vendas também 13 anos, mais ou menos, 12 anos e 8 meses. Amei trabalhar em vendas. Teve uma pessoa que você conheceu lá também, né? Uma pessoa que já esteve aqui, que você comentou. O Célio. O Célio, ele que me deu treinamento. É. Tudo que eu sei de balança foi graças ao Célio. Aí, ó, olha, Célio, ó. Célio Célio é Fodão. Sua padawan aqui. E na área de vendas, eu também trabalhei com ele. A gente teve muito contato. Uhum. Eu dava suporte para o Célio na área de vendas, na parte interna, e o Célio, ele ia a campo. Então, a gente teve bastante contato. Ai, que legal. E lá em vendas também, eu ganhei vários prêmios de fornecedores, porque destacava a linha de produto, premiava. Aí surgiu a oportunidade no jurídico. Uhum. E foi bem quando iniciou o processo interno, a política de processo interno da empresa. Uhum. Aí eu participei do processo interno e fui aprovada. E no jurídico mesmo, até no jurídico eu tive uma evolução na carreira, porque eu iniciei como analista, aí eu passei para advogada, coordenadora e agora gestora. Então, essa é a minha carreira em 24 anos. E sou muito feliz lá. Eu falo que não tem como, né? A gente parece que é dona, parece que eu sou dona da empresa, quero cuidar. Mas é muito gostoso, é muito tempo. E, assim, acaba tendo contato com várias áreas e fazendo amizade mesmo, né? Fora dali é muito gostoso, assim, o ambiente da Toledo é maravilhoso. E até mesmo porque a gente passa ali tanto tempo dentro da empresa, e ainda mais você que já tem uma trajetória bem longa, acaba que a gente acaba criando laços, acaba criando uma afetividade muito grande por estar ali e por todas as coisas lá dentro, né? Então Sim. faz todo sentido. e agora o pessoal vai entender porque que a gente pediu autorização, né? Pra falar o nome, né? Pra chamar. Você pode chamar de Tati, de Ale, a né? gente pede autorização. Não tem que pedir, né? Eles pediram, porque eu sou encarregada de proteção de dados da Toledo do Brasil, então precisa sim ter o consentimento Boa. para certas coisinhas, não tudo. Ah, legal. A gente vai falar bastante disso. Mas você trabalhava em vendas e foi pro jurídico. Você já cursava? Já, eu me formei em 2004. 2004. Já era uma intenção de seguir essa carreira. A jogadora de vôlei lá falou, meu, vou ser... Me conta um pouquinho. A jogadora de vôlei, por um problema particular, eu tive que optar em deixar o treino, enfim, e fui trabalhar desde cedo. E a vendas foi tão fascinante que eu não imaginava que eu ia advogar, porque eu gostei muito de ficar em vendas. Então, eu nem pensei. O desejo foi surgindo, assim, às vezes eu pensava, eu falava, poxa vida, eu fiz direito, eu estou em vendas. Às vezes eu pensava, mas quando surgiu a oportunidade, aí veio aquele desejo. Eu falei assim, não, eu vou tentar Mas ir será para a que área. não é uma coisa que já tá meio conectada ali, uma coisa com uma outra? Sim, eu achava que não, até ir para o jurídico. E a gente usa muito, muito negociação. E até a visão, né, para o jurídico analisar como um todo o negócio da empresa, o core. Então, isso contribuiu muito hoje para eu entender vários processos. Hoje, até a gente vai entrar um pouquinho na parte de governança, mas para você entender governança, você precisa entender o core da empresa, os processos, né? Então, hoje eu vejo que realmente está interligado.
Ai, que Eu não tinha bacana. essa visão até chegar no jurídico. Não, porque parece que é bem antagônico, mas não, né? Você vai Se lidar você com for parar pra pessoas, pensar, né? você vai lidar com processos, né? Sim. Eu falo que eu não enxergava o jurídico, e como o jurídico é, porque eu tenho pouco tempo, mas eu reforço essas palavras da Tati quando é importante que ela e o Leandro, que estão há tanto tempo na empresa e hoje representam o jurídico, a Letícia também, que chegou agora, conhece também muito do coração da empresa. É, não é só tomar o partido, é conhecer para conseguir transformar esse conhecimento no melhor realmente para a empresa, né? Saber, às vezes, que se for dar um passo numa direção, ó, quando eu vivenciei isso tal época, é, poderia ter sido assim. E aí, legalmente, né, com o conhecimento da lei, das leis, né, porque não aí passa a ter um ganho muito grande. Eu, de verdade, não é uma vez que eu já falei para Tati, nem para o Leandro, mas esse conhecimento deles de tudo da fábrica, né, de todas as áreas, das pessoas na fábrica, quem procurar é espetacular, né, traz assim de verdade um ganho e não é bajulação, não é porque não precisa, a gente é muito tranquilo isso, né, eu tenho aprendido muito da empresa e também da parte legal. E que nem é o meu foco, né? Daqui a pouco eu vou falar e vocês vão ver que não é meu foco, mas é muito interessante ter duas pessoas, três pessoas agora no jurídico que conhecem o coração da empresa. É espetacular, né? É bom. Não é de verdade, eu sempre falo isso para eles, né? Porque tá Sempre aqui, fala, é verdade. né? Porque tá Eu aqui sou prova. gravando e vai um monte de gente ver, mas eu sempre falo para eles, né? Eu falo em casa, falo, ó, é absurdo o tanto que eles conhecem da empresa para falar com propriedade. Essa é a grande verdade. E aproveitando o gancho, Ale, aproveita e conta pra gente aí qual que foi sua trajetória, como que você chegou na Toledo, conta pra gente. Eu comecei, depois que parei de jogar, ou no finalzinho, né? Fazia colégio técnico, tinha que fazer estágio, a época que eu estudei. Foi outro dia. E aí, no meu estágio, eu entrei numa empresa de tecnologia da informação, entrei como técnico de telecom, TI, mão na massa, essas coisas todas. E fiquei lá durante 27 anos. É óbvio que a gente evolui também, né? Passa por outras áreas, conhece outras como a empresa era de tecnologia, as tecnologias chegavam e a gente era envolvido num projeto, em outro, com algumas áreas. E passei a atuar depois do suporte com a parte comercial, depois gestão de projetos, gestão de contratos, segurança da informação. E então, durante 27 anos a gente teve a resiliência do atleta, teve as oportunidades, né? E aí aproveitou e foi crescendo, criando, conhecendo muitas coisas para tornar o profissional que a gente é hoje. E o ano passado eu fui desligado, né? As razões são todas essas que todo mundo passa. E surgiu uma oportunidade de participar do processo seletivo da Toledo, né? E eu participei, né? Fiz todo o processo. Eu moro em São Paulo, moro lá na Penha. Na verdade, no Jardim Danfer, que é um pouquinho depois da Penha. E, putz, vim para aqui, para São Bernardo. Falei, é longe pra caramba e tal. Mas, em toda a proposta que veio, a de trabalhar com um DPO, que era o que mais me fascinava, né? Porque para entender realmente o que é a atividade de tratar os dados de uma empresa e de uma empresa do tamanho da Toledo, né? A gente brinca aqui sempre do nosso glossário, Isso vocabulário. que eu ia perguntar, eu DPO, amei. ensina pra nós. Eu falei que vão ter alguns o termos aí, DPO. já ensina pra gente. Na verdade, o DPO é o Data Protection Officer, Certo. que é o encarregado de fazer o direcionamento de como a empresa vai tratar os dados pessoais Legal. nas áreas e nos negócios, né? Então essa era eu brilhava meus olhos para trabalhar com alguém que efetivamente ia colocar as demandas de tratamento nos dados. E de cara, na entrevista
pra mim foi péssima, porque eu falo pra Tati, assim, eu saí tendo certeza que eu não voltaria, né? E eu saí com a certeza que eu ia contratá-lo. Aí, Mas Olha ela tava só. nessa posição Escondeu o de jogo. escolher, né? Eu tava na posição de ser escolhido, né? Com o bracinho Atrás, levantado. vôlei, né? Fez a jogada de vôlei, combinou com o pessoal e aí participei do processo, né? Foi bem legal, óbvio que a gente fica na expectativa. E agora tem praticamente 1 ano e meio que tô completando agora, né? E assim, o aprendizado é enorme. Tanto para aquilo que eu vim proposto, que era a parte de gestão de privacidade, de apoiar o jurídico nessa área, e outras coisas que vem aprendendo, né? Outras que eu nem esperava que tinha a ver com a gestão de privacidade, que a gente trata com outras áreas, né? Trata com marketing, né? Tem algumas coisas que a gente também trata com vocês. Então acho que esse é um resumo talvez mais demorado do que eu imaginava. E um ponto interessante, né, Rafa, que a gente tinha até comentado, é que faz o quê? 1 ano e meio, você disse mais ou menos que você entrou na Toledo. Isso. E a gente vê que existe um certo receio em relação ao mercado de trabalho, né? Com as pessoas que já passaram ali de um tempo de casa, muito tempo trabalhando, é difícil ter essa oportunidade de se recolocar no mercado. E eu achei muito legal você falar que você está aprendendo várias coisas todos os Mas dias. é isso E mesmo, aí, Ana. como que você se sente em relação a tudo isso? Na verdade, acho que é o que a gente mais escuta, né? Se a gente abrir o LinkedIn, tem muita coisa falando sobre etarismo, ou pessoas que ficam muito tempo no mesmo lugar. Sim. Pessoas que trabalhavam comigo comentavam, putz, talvez seja difícil. Não foi fácil. Graças a Deus, para mim, foram 3 meses, Sim. né? Basicamente. Mas juntou que eu também, há uns 3 anos antes, eu comecei a me interessar muito por uma área específica. Então, também comecei a direcionar meu crescimento nessa área de LGPD que era nova. Então, é nova, quase ninguém conhece. Então, eu podia fazer uma diferença se eu me esforçasse e tal. E acabou realmente sendo uma boa estratégia para mim fazer a opção por estudar a LGPD. Com tudo que eu já tinha, até porque a LGPD precisa de muita coisa que eu tinha realizado nos anos, Toda a base que você desde já pelo tinha. menos de 2008, tudo que eu vim atuando como profissional, a LGPD precisa bastante. Então eu falei, acho que é a oportunidade de juntar o que uma eu coisa com a quero, o outra. que eu preciso, num momento que eu realmente preciso, né? Que eu precisei, não teve jeito. E a oportunidade também que se abriu, né? Ele num só momento... esqueceu de pontuar que ele também ensina bastante. Né? Ai, Mas É, não, troca, porque né? É uma troca. é isso que eu falei, a troca deve ser grande. A É gente tem o grande. advogado, o jurídico, AD, TI, dados. Cara, e são 2 universos que a gente brincou dos termos, né? Deve Que ser. eu montei o dicionário, né? Você Sim. montou o dicionário. Dicionário, Porque o deve Alê. ser termos do Alê vindo pra você e termos seu indo pro Alê que você Sabe deve aquele ficar, sorriso tipo, amarelo? Que você... Ela e o Leandro conversando, agora ajuda a Letícia. Você Porque entendeu? tem Eu jeito, entendi. Porque tem coisas que realmente a gente escuta, mas a gente às vezes não associa. E vai mesmo buscar. Vai lá no tio Google. E aí, o que é isso? E a gente... óbvio que tem as curiosidades, né? De alguns termos que a gente tem do jurídico e aí ela do TI. Mas a gente troca muito. Realmente é uma troca muito grande. Né? E por que dos termos? Assim, às vezes, porque aquela fala bonita. Lembra outro dia que você foi no setor? Vou conferenciar aqui. A gente conversando de algum trabalho, você falou de um esforço. Eu fiquei, o quê? Ah, não, foi um esforço hercúleo. Eu guardei essa palavra, foi a palavra do dia. Também. Eu guardei Muito pra bom, palavra mas da assim- minha vida. Eu comecei a usar, tá? Por sua culpa. Eu tô lá bonitinho. falando as coisas, eu... Não, porque foi um esforço hercúleo. As pessoas olham pra mim, tipo, nossa. Mas é algo corriqueiro do... É corriqueiro, a gente evita, né? Às vezes escapa. A gente evita bastante falar termo técnico, né? Porque a gente sempre comenta lá, a melhor linguagem é aquela que você é entendida, né? Então, e às vezes escapa, porque pra gente é mais comum. Então, como o meu contato é com escritório, é com pares na área jurídica, acaba saindo essa troca e
Às vezes, aquele dia, inclusive, Foi maravilhoso. escapou. Mas, assim, hoje, bem menos os termos, né? A gente procura não usar. É que é igual o termo deles, assim. Ah, gemude. Aí eu fico, gemude? O que é gemude? E isso me enriqueceu, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é jurídica. Assim, a lei é uma lei. Ela não precisa ser do jurídico, né? Então, ela associa muito, inclusive, a área tecnológica, né? Sim, com certeza. Então, eu tenho aprendido muito, porque minha formação é jurídica, né? Então, nessas brincadeiras que a gente fala, né? Peraí que vai pro dicionário essa daí. Mas é E muito que é bom. corriqueiro Eu da acho área legal, porque tecnológica. vai aprendendo um com o outro. Sim. E teve até, em relação a esses termos, que foi até uma coisa que a gente teve durante a reunião que a gente fez, essa dificuldade que eu tenho também, a Fê também, ela deve estar assistindo, beijo, Fê, do termo homicídio Doloso e culposo, né? Que a gente conversou. Já é outro lado de true crimes aí, né? Que a gente entrou nesse, não tem como. Pra mim e pra Fê, por exemplo, o culposo, como que a gente sabe que é sem intenção? É o contrário, né? Culposo é porque não teve culpa. Só que, tipo, como que funciona esse... A gente pediu pra você explicar pra gente, né? Explica, por favor. A dúvida era o seguinte: se é culposo, ele teve culpa, né? Mas é de fato, ele teve culpa. Mas ele não teve a intenção, né? Na verdade, o homicídio culposo é aquele homicídio que a pessoa não teve intenção, né? Então, ela cometeu o crime por negligência, imperícia, né? Imprudência. Ela teve culpa, mas não teve aquela vontade. O doloso não. O doloso, ele já vem do latim dolos, que é artimanha, engano, que aí é aquele que, de fato, a pessoa quer cometer. A pessoa arquitetou aquele crime, né? E aí ele seria o doloso. Aí então, começou a fazer mais sentido na minha cabeça. Mas o culposo tem culpa, né? Mas não teve vontade, né? É que a gente vai num raciocínio meio que direto. Culposo culpa. Culposo culpa, na minha cabeça era assim. Doloso dor. Doloso dor. É link direto, tudo errado, né? Mas. E outra coisa, o latim. O latim muito vem. A parte de advocacia do direito usa muito latim, muitas palavras derivadas. Usa. Tem uma influência gigantesca mesmo. Algumas palavras ainda, elas são usadas no latim mesmo, né? Os livros, né? Os O Vademecum, tá certo. Vademecum, vai comigo. Então eu não sei, mas tem os livros, né? Eu não sei pra que é, agora você me ajuda. Ainda tem bastante influência, agora menos, né? Até o direito, ele tem também sido inovador, entendeu? As peças processuais mais claras, né? Enfim, tem mudado os contratos, também. né? Porque a gente brinca dos termos, mas quando a gente vai pegar um contrato, a gente tem uma pessoa física um pouco mais leiga, vai assinar um contrato, a gente vai ler, a gente toma um cuidado de interpretação, né? A gente vê que hoje tem mudado um pouco, né? Mudou. Tem sido, acho que, uma maneira mais... A gente brinca, né? Tenta ser o mais didático para todo mundo entender. Sim. Tem isso já ocorrido, né? É. Vocês lidam com contratos diretos também, né? Sim. Como é que... Tem uma diferença sutil entre contratos empresariais e de consumo, né? Sim. E essa maior objetividade, clareza, é decorrente mesmo da relação de consumo, né? De que o consumidor, ele precisa entender o que ele está lendo. Sim. Né? Então, por isso, só que isso acabou em massa, muitos contratos em massa que atinge em contratos empresariais e de consumo, acabou nivelando, né? Nivelando numa linguagem que, na minha opinião, muito melhor, né? Que todos entendam. E desde sempre lá na Toledo, o trabalho lá do jurídico é do mesmo jeito que ele é hoje? Ou muita coisa mudou desde que você chegou lá? Muita coisa mudou, né? Mudou também. A própria lei, ela é de 2018, mas iniciou em 2019 e já trouxe mudanças, né? A própria inovação mesmo, né? As gerações, as novas gerações, né? O business, assim... A gente, eu não vou perguntar porque realmente eu não vou acertar quanto tempo tem a Toledo. Qual que é a evolução da sociedade como um todo, né?
E aí é óbvio que as leis acompanham essa evolução Sim. e é muito. E tem muita coisa nova. E assim, e são muitas leis. Então, né, eu vou dizer que realmente tem que atualizar, tem que mudar. Tem que mudar. O negócio muda, o que era feito há alguns anos de uma maneira, não pode mais. Não se aplica. Por N razões, por N leis, né? Uhum. Então, atualiza, né? Ah, não. E até mesmo ser um apoio mesmo para as áreas, né? E obrigado, a própria empresa, né? A Toledo do Brasil, todo mundo conhece o Toledo Balanças, né? Então. Porque a gente vendia só balança. E há anos que a gente é uma empresa de tecnologia, Sim. de Teve soluções em evolução, pesagem. A é. gente vai incorporando novas soluções que não tem necessariamente balança, né? Sim. E isso acho que implica em novas leis que são aplicadas à empresa, novos contratos, novas formas de Negócios, novos dados né? que vão chegando, Sim. né? Isso. Que a gente trabalha, a gente falou com várias pessoas aqui sobre nuvem. Cara, É. o que tem na nuvem aí, nas clouds aí de informação, de... Uhum. A gente Agora tem que... imagina o desafio do jurídico, né? Nossa. Qual o foro? Onde está a nuvem? Então, precisa atualizar e o jurídico hoje, ele faz parte de um comitê técnico de inovação, porque precisa mesmo, né? Acredito que todas as áreas, né? Eu acho que o pessoal sempre chegou o jurídico muito como defender, né? A parte de defesa. E o jurídico, ele primeiro protege, né? Quando faz a avaliação de um contrato, ela identifica a maneira de proteger, de ser menos doloso ao bolso, né? Ao negócio como um todo, né? Para compartilhar, porque a gente também tem do outro lado um fornecedor ou um cliente também buscando. E o principal é que é sempre tentando proteger para depois fazer a defesa, né? Eu acho que quando enxerga jurídico, eu enxergava assim, tá? Antes de vir trabalhar aqui, eu via muito jurídico como, ó, aconteceu isso, o que que eu faço? Sim. Não. Por que que a gente Hoje não mudou, pode... hoje é ganha-ganha, né? Sim. Tem que estar bom para todos, né? E aí essa certeza. parte que o jurídico vem para proteger, Tem que né? estar bom para o nosso parceiro, para o nosso cliente, para a gente. Então, essa mudança ocorreu mesmo, de fato. Uhum. A gente falou de LGPD, né? Lei Geral de Proteção de Dados. E varia de empresa para empresa, por exemplo, o jurídico, você, Tati, pegou e trouxe o Alê, especialista ali, TI, já tinha um baita no conhecimento para compor esse time para a gente trabalhar de fato nos dados, nessa lei de proteção. Mas varia isso de empresa para empresa, né? Porque às vezes fica embaixo do guarda-chuva de um outro setor, da Sim. própria TI. Até a Alê, você deve ter tido essa experiência ou Não, conhecimento na do... época, quando na não outra tinha empresa, não, era o jurídico também. Jurídico? Quem era o encarregado, né, o responsável, era da área jurídica, mas com total apoio, principalmente, primeiro do TI, que tudo, numa empresa de tecnologia, era muito mais TI, muito mais tecnologia mesmo, né, sistemas, e apoio das áreas, né? Todas as áreas são atingidas aí pelas regras da lei, né? Então, não tem como, né, Tati? É muito peculiar, é de empresa para empresa. Tem empresa que é jurídico, tem empresa que tem empresa que é uma área independente, né? Dependendo do tanto de dado que se trata. E então é bem peculiar, não tem como cravar. Mas que uma área precisa da outra, isso é fato. Sempre tem essa não tem como conexão caminhar. entre as duas, né? E entre a empresa inteira, porque na Sim. verdade afeta todos, né? E acaba afetando também uma coisa que abriu muito os meus olhos, depois que a gente teve uma conversa, na última conversa que a gente teve, existe a proteção dos nossos dados online. Isso as pessoas sabem que tem que ter essa proteção. Só que a gente também tem que tomar muito cuidado com os nossos dados offline também. Sim. Da nossa vida, nossas coisas. Então, tipo, como que é mais ou menos isso, assim? A gente até conversou hoje, né? Falei, tipo, com dado offline. Eu falei, não, tipo, rasgar direito aquela correspondência que vem com o seu nominho. Riscar bem bonitinho ali o seu nome, telefone. É a coisa mais direta que vem na minha cabeça do offline. Mas Só que vai além disso, né? Tipo, são muitas outras coisas além de só riscar o telefoninho, o CPF lá na encomenda que chega pra gente.
O ideal, né? O ideal é sempre você rasurar mesmo, Uhum. para que esse dado não vaze de outra forma, né? Um Aham. dado físico. No caso da empresa, a gente sugere até alguns dados são travados, Uhum. né, em arquivos, e precisa se preocupar sim, tá? Tanto no Uhum. descarte, não sabe, hoje tem os recicláveis, né? Então você recebe uma encomenda, hoje tem golpe disso, né? Tem. Nossa. Que o pessoal pega No lixo. no Literalmente lixo no lixo. e vai e faz a Gente. entrega no condomínio, É. né? Gente. Hoje a gente... Não precisa muito, o Rafa falou. Quando foi colocar o papelzinho lá para sorteio do carro no shopping, Aham. qual que é o destino daquele papelzinho? Ah, Você então, soube o que como é que o acontece shopping depois, fez né? para descartar? Ele tem quantos milhares de papéis ali, Sim. né? Tá no seu dia a dia, não é? Tem o papel da empresa shopping, mas é a sua preocupação. Uhum. E como é que você vai saber que efetivamente foi feito um descarte legal, que não vai ninguém usar, ou que ele vai usar esse dado para outra finalidade, Sim. né? Então, esse é o offline, né? A gente tem outros documentos que também a gente trata como físico ainda, né? Por mais que a gente enxergue muito tudo celular, TV, computador, a gente tem muita coisa em papel que se você saindo daqui, depois todo mundo que vai ver aí no podcast vai lembrar que tem um papel que tem isso, que tem um papel que tem É uma, aquilo. uma correspondência simples. Agora a gente tá Sim. chegando no Natal, a gente recebe um cartãozinho tal, de repente tem Uhum. um nome. Ixi, aí é aqui mais não. voltado à privacidade que a É. gente fala, né? Porque aí, nesse caso, não se aplica a lei, porque é uma pessoa física, é você jogando, né? Então, porque a privacidade, ela é tudo ligado, né? Uhum. No caso, trazendo o exemplo do Ale, certamente o shopping já tem um descarte seguro daquilo, via Cepilho. Aí sim, Uhum. do shopping ele precisa aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados. É. Mas você, na sua casa, né? É a questão que a gente bate forte, treinamento, é a conscientização. É aquele curso que eu vou Sim. fazer ainda. É aquele É, que você tá cursinho. Que eu devendo. tô devendo. Eu fiz um, vou terminar O outro meio módulo. mais eficaz de implementar a LGPD, de fazer de fato a lição de casa é a conscientização. Uhum. Porque você pode ter a melhor ferramenta do mundo e a gente fala isso. Se você não tiver consciência de que aquele dado você precisa mantê-lo, né, de forma privada ou não, para que copiar todo mundo no e-mail? Precisa mandar um e-mail com todo mundo copiado. Então, a pessoa que está já num programa de conscientização, ela mesma vai ser a ferramenta mais eficaz de Uhum. aplicação da lei. E até uma né? coisa que a gente está tentando fazer lá atualmente no nosso departamento é, ao invés de criar grupos, né? A gente criar comunidades, é isso que as pessoas não têm acesso ao número Ah. de telefone das outras pessoas que estão lá dentro. Você falou de online, de privacidade e tal. A gente, É. hoje é rede social, né? E o WhatsApp, por exemplo. A gente WhatsApp. trabalha muito mais com lista de transmissões. A gente evita, hoje lista tem de outras ferramentas transmissões. como comunidade, que é uma comunicação mais passiva, vamos dizer. Uma direção só, você não vê quem está no grupo. Uhum. Você consegue, pelo menos, deixar um pouquinho mais seguro, acho, ao meu Aham. ver. Não sei se tá certo os termos ou se é Sim. muito leigo da minha parte. Aí E vocês até vão... mesmo. Eu acho que esse é o É. caminho, é um caminho, né? Eu participo de bastante comunidade, né? E aí o objetivo de todo mundo é basicamente o mesmo, né? Então você agrega as pessoas com o mesmo objetivo, então faz sentido. Uhum. Hoje, eu não sei se vocês perceberam, o WhatsApp mandou uma mensagem para todo mundo com um link, com um videozinho para tratar melhor a privacidade, né? Uhum. Tem um golpe que todo mundo tem ouvido falar, que a pessoa recebe uma ligação, do outro Sim. lado a pessoa grava. Pois bem, o WhatsApp parece que lançou uma funcionalidade que inibe você aceitar ligações de números desconhecidos. Sim. Então, tem que acompanhar, né? Esse é um caminho, criar comunidades, né? E a comunidade também tem que ser aceita pelo WhatsApp, Sim. né? Não Sim. é você cria a comunidade e dispara. Você Sim. tem um vínculo, um contrato, né? Uhum. Você segue algumas regras impostas lá pelo aplicativo para poder criar a comunidade e ser aceita. Então, também é uma regra segura e, com certeza, traz muito mais privacidade, né? E um exemplo que eu achei incrível que você deu outro dia, quando a gente conversou também, é a questão de até mesmo os stories.
quando você posta os seus stories que você tá em um lugar, você já tá abrindo ali uma margem, expondo várias outras coisas, vários outros dados que quem tiver uma intenção ali, uma coisa meio mal intencionada, que eu vi até uma reportagem que eu lembrei disso outro dia, que foi... O pessoal foi pra uma festa de casamento, eles pegaram e postaram lá, né? Tipo, ai, a gente tá aqui se divertindo. O pessoal que tava vendo aproveitou, viu e foi Penetra. assaltar a casa. Ah, não, olha. É. Foi Eu já pensei que ia ser de penetra, que assaltar a inocente. casa. Então, enquanto eles estavam vendo aqui, ah, não, tá tranquilo, eles ainda estão lá, eles iam fazendo a rapa na casa das pessoas. Eu fiquei, gente, A gente falou um pouquinho desse contraponto, né? sim. Da gente proteger. Antes disso, tipo, dado informação. Você fala, essa informação, pessoal. Tem É, diferença? Um compõe o outro? Como que funciona isso? Tem uma explicação técnica para isso? Qual que é a diferença é o entre dado esses e a dois informação. O termos? dado é um dado, é a matéria bruta, né, que a gente fala, É. né? A matéria-prima. E a informação, você já é o produto acabado, né? Então, o dado por si só, um dado só, se você não fizer associação, ele é um dado perdido. Mas quando você passa a informação, você já deu o dado completo ali, né? Nesse caso, por exemplo, que ela falou da foto do Stories no casamento, é informação. Dei Informação. Deu Informação completa. completa. Tá. Mas isso ainda é viés da privacidade mesmo, né? Ah, A tá. Lei Geral de Proteção de Dados, por exemplo, ela já não se aplica numa relação dessa. Ah, Porque é uma pessoa física fazendo, né, um vídeo, publicando ela mesma. Agora, se alguém, uma pessoa jurídica, que trata dado, que vai receber pela divulgação... Posso dar um exemplo? Se essa informação saísse do condomínio para as pessoas, aí sim. Se o condomínio falou assim, ó, tem fulano, beltrano, ciclano aqui. Aí, quando a gente passa a informação para o condomínio, para que falar que a gente vai visitar um morador, o condomínio tem a obrigação de tratar aquele dado, porque ele é pago para isso, né? Ele tem uma função... Tem a obrigação a de- lei, a lei ela tem a abrangência dela, né? sim. Então, numa relação dessa, a gente fala que é a privacidade. Aham. E a Lei Geral de Proteção de Dados é privacidade. Aham. Então, é um tema que ele trata já... A privacidade existe há anos, né? E a lei, o que ela veio? Ela veio para assegurar que a hora que você entrar numa rede social, não, esse dado ele seja protegido, que a sua finalidade não seja desviada, entendeu? Que essa rede ela não compartilhe para outra finalidade, entendeu? A gente até dá muito exemplo de joguinho, né, para o pessoal. Precisa ler? Precisa. Precisa ler o termo de uso e privacidade, porque lá vai falar que seu dado vai ser compartilhado ou não, né? Mas Aquele aceite ali. aquele aceite. E até mesmo aqueles aplicativos lá de tirar foto e ver como você vai ser quando for mais velho, ou como Sim. vão ser seus filhos, tudo isso, então... E uma coisa que eu achei muito interessante é que a lei de proteção de dados tem lugares que eu nem pensei que ela estaria, que nem no condomínio. O condomínio tem que ter esse cuidado. Tem alguns outros lugares, assim, que ninguém imagina que deveria ter, mas tem que ter. Eu não imagino outro lugar que não tenha uma função de negócio que não trate dado. Todos Eu acho eles, que né? o conceito é diferente. A autoridade de proteção, ela criou alguns mecanismos para minimizar, por exemplo, pequenas empresas, né? Então, pode ser que em determinado momento não seja necessário um encarregado. Mas ela também já multou, deu advertências para a empresa que era pequena e não tinha. Então, assim, e o que é uma empresa pequena ou uma empresa grande? Uma empresa pequena que tem 3 funcionários, mas que trata 10 milhões de informações de pessoas, não pode ser considerada uma empresa pequena. Ela é pequena em número de profissionais, talvez ela não tenha um faturamento tão grande, mas ela trata um número tão absurdo de dados que ela tem que seguir a lei, a regra. Então, é difícil não falar assim, quem não precisa? Todo mundo, se tem uma função de empresa,
vai de ter negócio, vai ter que tratar Nossa, a LGPD. interessante, né? Não, bacana. E a gente... Ai, desculpa, Não, Rafa, por pode favor. falar. Não, é que eu ia falar que o que me vem na cabeça é os dados são o novo petróleo atualmente, né? Porque se esses dados estão na mão de uma pessoa ali que ela tem o que fazer com aqueles dados, como usar aqueles dados, seja para o bem ou para o mal, ela tem muitas informações e muitos mecanismos de atingir aquilo que ela quer, né? o dado é riqueza, né? A gente fala, ele Sim. gera riqueza. Mas a preocupação, de fato, da lei é regulamentar. A lei, Aham. ela não veio falar, olha, não pode tratar. Ela fala, pode, você pode tratar em 10 hipóteses. Uhum. Fora disso, não. Né? E ela ela vai além. Uhum. Ela explica. Se você for obter o consentimento de alguém para tratar aquele dado, ele tem que ser claro, inequívoco. A pessoa, ela precisa saber o que você vai fazer com o dado. E, além disso, ela tem que ter a opção de revogar. Hoje eu aceitei, eu fui para casa, pensei direito. Ai, não vou mais querer isso, não. Vou e revogo. A empresa, ela precisa fazer isso, né? Sim. Mas nem tudo também é consentimento, né? Uhum. Existem outras 9 bases legais, né? Por exemplo, você vai emitir uma nota fiscal, você precisa do dado pessoal, se for uma pessoa física. Uhum. Não tem outra forma. Então, nesse caso, o comerciante, ele não precisa ir lá pedir o consentimento para emitir a nota fiscal. Então, a lei, ela regulamenta. O que a lei veio trazer? A gente precisa organizar, né? Não deixar do jeito que está, esse compartilhamento de dados, né? De forma conversa desordenada. E os países todos estão muito preocupados com isso. Você vê até empresa de telefone mesmo preocupada, dando opção de privacidade no próprio telefone. Então, bancos, né? Os bancos são os maiores professores em privacidade. Então, a lei, ela veio para ajudar. Eu acho que ela veio para ajudar e dar autonomia para a gente, que é dono do dado, de saber onde está, como estão fazendo, se eu quero ou não aquilo. Então, ela veio, eu acho que só mesmo para agregar. Eu acho que a lei, ela é bem clara. É lógico que tem regulamentações, né? Porque não tem como prever em todos os casos. A gente tem uma autoridade nacional agora de proteção de dados que tem agido, abre, né, para consulta pública. Então, a lei pegou. Ah, legal. E vocês, o setor trabalha em conjunto, aí dentro da empresa, verificando processo a processo, vendo onde se aplica, se está tudo certinho, o que precisa migrar e tal. E como foi para... A gente sempre esbarra, né? A gente começa a falar de processo, mas a gente acaba na pessoa física, que é um exemplo mais próximo. Mas como que vocês transmitiram, tentaram ensinar essa importância dentro dos processos para os envolvidos? Porque não é uma coisa somente de vocês, ó, vamos Sim. alterar esse processo, quem está envolvido vai falar, não, eu faço desse jeito, faço daquele. Como que vocês fazem para cativar isso daí? Por exemplo, você estimula, o departamento estimula e proporciona cursos lá dentro da Toledo do Brasil para o colaborador estar atualizado, saber o que está acontecendo, saber qual que é o assunto. Uhum. Por exemplo, eu ainda tô com os módulos atrasados. Eu já terminei o curso. Terminei, já enviei meu certificado. Mas Que- já está qual que é concorrendo ao prêmio. Eu já Mas tô. qual que é a experiência, qual que foi a iniciativa, qual que foi a estratégia? Vamos falar um pouco também disso, porque vocês estão trabalhando com isso incessantemente, tem sempre novidade, porque vai sempre mutando, vai variando de processo para processo. É um trabalho que não para, né? Não para. A gente tem feito o mapeamento dos processos. Então, a gente identifica e algumas vezes melhora o processo, né? As pessoas fazem os processos no automático, né? Já está tão acostumado a fazer, e às vezes faz assim porque é assim. Quando a gente enxerga o processo, todos os passos do processo, você passa a dar uma visão, você tem uma visão diferente e fala assim, não, isso pode ser feito assim, e aí nesse momento a gente demonstra. Aqui pode acontecer, eu vou salvar um arquivo na rede. Aí a gente vai pensar, quais são as medidas técnicas que a TI implementou? A gente elenca essas medidas no mapeamento do processo. A gente vai guardar no arquivo. O arquivo do jurídico tem uma chave que fica guardada lá na outra sala. Então,
conforme a gente vai entendendo o processo, porque a gente só vai saber se a gente efetivamente entender, a gente vai trocando figurinha, literalmente, falando, ó, aqui precisa de mais proteção, ali precisa não sei o que lá, e naquele recurso. E se fosse a sua informação que não tivesse um cuidado aqui? Você não gostaria de estar exposto, né? Então, se colocar no lugar, né? É um pouco do... O pessoal brinca de empatia, mas é isso mesmo. Se você se colocar no lugar de quem está em risco, você vai falar assim, não, vamos ajudar a tirar esse risco, qualquer que seja ele. E aí também acaba... A gente tem as pílulas que a Tati coloca, né? A cada quinta-feira. O Vive Engage é uma ferramenta que a gente procura estimular o conhecimento de lei, de negócio, de processos. Eu até revi, as companhias de telecomunicações forneceram um link para você verificar se tem aquela linha pré-paga em seu nome, no seu CPF. Então você coloca seu CPF, ele vai identificar. Tem numa, tem na outra, e ele dá o telefone para você entrar em contato, porque essa linha pode ter sido comprada por você há muito tempo e você nem lembra disso, parou de usar, porque era aquela pré-paga, não pago, não tenho linha, vou lá e compro outro chip. Se tiver cadastrado no seu CPF, ela pode estar em algum lugar sendo usada por mal. Então as companhias acabam as companhias de telecomunicações criaram esse serviço gratuito, a ligação é gratuita, o acesso para saber se é gratuito. Então a gente tenta trazer de todas as formas possíveis. Por exemplo, aqui a gente tem, o curso é uma dica. Por exemplo, a gente tem essa dica para Ana. Olha, e essa dica pro Rafa. Olha. Ah, é pra mim mesmo? Obrigada. Eu amo o dadinho, gente. Então, é o dadinho. Dadinho. Ó, só pra vocês verem. Cadê? Eu tenho um dadinho, tá? Ana, mostra quantos dadinhos você tem. Eu tenho... Agora, por quê? Por quê, gente? 8 dadinhos. Porque você precisa só de um dado. Precisa só de um dado. Se você pegar esse QR Code, ele te leva no link para fazer o curso. Então esse é o dado que você precisa. Então, você ainda não realizou o curso. O meu tá aqui, ó. Parabéns pela conclusão do curso. E tem uma dica. Depois que você comer todos os dadinhos, aí tem a dica. Não sei. Se você quiser compartilhar com a gente, né? Então, essas são as maneiras... Compartilhar. E o bom lá da nossa empresa, né? Como, né? A alta diretoria apoiou muito. Então, quando a alta diretoria ela entende a importância, ela também apoia. E com as áreas, né? Assim, você conversando com as áreas mesmo, super... Tem áreas que são já existe na própria área uma preocupação com a privacidade, então essas áreas são mais fáceis. Outras áreas tem medo inicialmente, não vou poder fazer a gente não, né? Então, eu acho que muito essa relação interpessoal, né? Voltando lá para o início da conversa, esse tempo de casa ajuda, porque você conhece as pessoas, você tem... Então, isso também ajuda, apoia, mas eu acho que no caso da nossa empresa, eu acho que muita gente apoia, muita gente abraça. Veio o nosso VP e abraçou e apoiou. Então, assim, no nosso caso, teve isso também. Além de todas essas ações de conscientização, de trazer para a realidade, e por analogia, até num assunto particular, teve o apoio também da própria diretoria. Sim. O HQ é um caso, né? Então eu ia mostrar. Você falou do Vive Engage, até para explicar. A gente trabalha com a rede corporativa da Microsoft, hoje chamada de Vive Engage, antigo Yammer, né? Isso. E a gente utiliza ela bastante. A Tati, junto com a Lê, faz as pílulas jurídicas, né? Que são drops de... Dose da lei, para não ficar algo muito pesado. E sempre né? tem alguma coisa interessante, né? Pra gente poder ver que às vezes a gente nem tem uma maneira conhecimento didática pra daquilo. gente entender a lei, muito né? Fácil de entender. Eu quero compartilhar o meu Por dia. favor, compartilha sua dica. Seguinte, gente. Caso não esteja satisfeito, não hesite em pedir detalhes ou em solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem os seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir seu perfil pessoal, profissional,
de consumo e outros aspectos de sua personalidade. Fica a dica. É aquilo que você falou, né? Eu posso dar o aceite, mas se eu mudar de ideia tem que ser mais... Exato, Vou atrás, eu quero revogar o meu aceite. E tem que ser Sim. de maneira fácil de eu voltar atrás também, né? Tem que estar Isso. ali bem explicadinho. Ah, mas falando aí do Vive Engage, das pílulas, que é um negócio mais simples, vocês criaram na empresa, foi, ó, genial, vou mostrar aqui pra vocês, Foi ó. maravilhoso, gente. Um momentinho, eu trouxe aqui a nossa HQ, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coisa mais Todo mundo linda. vem? Daí, ó, Bonitinho, aqui, né? ó, uma história. Conta um pouquinho, ó, queria agradecer Silas Chosen, né, roteirista, junto com o Rick Souza, que ajudou a ilustrar. Aí tem a Tati envolvida, a Lê, tem o Flávio Torres, uma galera, mas que fez nascer essa HQ. Explica um pouquinho, qual que foi a ideia dessa HQ da LGPD e como que foi a gente distribuiu pra empresa, né? Também uma forma mais Pessoal. De uma forma né? mais lúdica também. Lúdica. A gente de- brinca, né? Tem que ser... Fácil de... Ensina como se fosse uma criança, tem que ser didático, né? Sim. É porque é lei, né? Uhum. Lei, o conteúdo é pesado, é cansativo. Então a ideia surgiu de na verdade foi um benchmark. Foi um A gente viu e há muito tempo isso, né? Aí, poxa, podia fazer com os personagens da Toledo, né? Uhum. Ah, tá. Aí foi para o marketing, foi quando a gente acionou o marketing, falou, o que vocês acham? Aí nasceu e contribuiu, além do Alê, minha contribuição teve a do Leandro também, que trabalha com a gente. Verdade, eu E esqueci do Leandro, desculpa, O Lê. pessoal do marketing, que foi, cada um foi falando, aí o marketing falava, precisa ser mais lúdico, podemos inventar uma historinha? Sim, a gente coloca lá, enfim, foi nascendo, né? Já faz mais de um ano, né, que a ideia surgiu, e aí até passa por aprovações, revisões, levou um tempinho, né? E no fim nasceu aí o HQ da LGPD, que eu fui chamada a atenção pelo marketing, porque eu falava gibi. É HQ, é pô, HQ. já acabou essa coisa de gibi. É que na minha época era gibi. Gibizinho da Turma da Mônica. Uma coisinha gostosa. Engraçado que a Turma da Mônica, eles lançaram um gibi também. Mesmo. Lançaram. Lançaram. Eles publicaram antes do nosso, mas o nosso nasceu antes, né? Até. Uhum. Mas a importância, né, do assunto, até de uma forma bem descontraída, né? Uhum. Sim. Até a Google, né, chegou a fazer uma parceria com o Maurício de Souza para divulgar. Ai, que bacana. Porque é importante, né? É extremamente. Não, e assim, parece simples, mas a gente tá trabalhando com dados, essa informação é algo abstrato, então às vezes a gente deixa passar. Sim. A gente não dá a devida importância ou acha que, não é nada, não é tão importante quanto... Não sei. E o roteiro trouxe isso, né? A gente trouxe um cenário que é muito comum pra gente, que é uma compra pela internet, Sim. né? Apesar do Tonelada não ficar bastante reticente com a compra da internet, né? É muito corriqueiro pra gente e realmente acontece isso de às vezes serem solicitados dados que não fazem tanto sentido na hora da compra, né? Sim. Então, por que a gente precisa passar dados além daqueles, né, de financeiros? Não precisa. Óbvio que talvez tenha exagerado um pouquinho, porque acaba sendo... Mas é justamente, né, nessa pegada aí que é importante a gente trazer o lúdico, trazer o divertido e trazer numa situação bastante comum para todo mundo, né? Sim, com certeza. Fala lúdico, isso aqui diz tudo, né? Esse aí já Aqui, ó. por si só. Vai fazer o curso. Tô quase daqui, ó, desligando tudo Desliga aqui, tudo, ó. já pega aqui o celular. Mas já o vai Rafa só fazer. não fez, viu? Mas ele apoia bastante. Ele Não, apoia, com Ele ajudou certeza. até na premiação que vai Pô, rolar no dia 8. Então, né? gente, aproveita e deixa o recado aqui pro pessoal. Fala, gente, se vocês não fizeram ainda o curso... Quem não fez o curso, é um curso indicado por uma instituição super respeitada. E a gente vai impulsionar o vídeo, né? Indicando o curso. É muito bom, um curso para a vida, né? Não é só para nossa empresa, é para a vida. Então, a gente vai impulsionar aí nos próximos dias o vídeo. Faça o curso, porque vai ter um prêmio no dia 8.
vai ter 8 de dezembro. o sorteio de um prêmio. É, No dia 8 de de dezembro. 2023. É. Não Na verdade, vale para ano que vem. Não vai. Não, e o curso, a gente pode até colocar, o curso é aberto, né? É A gente, aberto. a gente É. estimulou todos os nossos colaboradores, até através da premiação na nossa festa de confraternização, Sim. tal, mas é um curso aberto, é um curso do Senai. Um curso do Senai. Senai. Olha, viu que eu tô por dentro, viu? Eu só não é fiz. nome de respeito. É, então, a gente vai colocar o link É um pra nome quem, de peso. pra É nome quem de tiver peso. interesse, né? Porque é um assunto, Sim. não é nem da moda, é um assunto necessário, né? Não é que tá... Extremamente necessário, ainda mais quando a gente lê o gibi. HQ. Aqui. Mas já O fizemos gibi. outros cursos Sim. também, a empresa patrocinando. É que esse a gente achou bem legal, né? Uhum. Sim. A É sempre intenção bom. era fazer um que a pessoa pudesse fazer para a vida e Sim. compartilhar nas redes dela, né? Então eu particularmente assisti, acho que em torno de 12 cursos. Eu fiz, né? 12 cursos. Para achar um que fosse bem legal, que desse certificado, que fosse uma instituição séria. Então, Uhum. E a lei? A lei de 2018 ela começou a vigorar 2019, 2020? É 20, né? Sim. as penalidades, É. né? Então, e ela vai estar sofrendo ainda alterações? Como lei vai sempre mutando, vão tendo coisas novas, porque, de novo, a gente tá falando de dados, a gente fala muito de online, redes sociais, a gente tem agora inteligência artificial, aí E tem várias. é o golpe da voz, É. agora o deepfake. Tem também também que- os áudios, né? Tipo, áudio, deepfake, inteligência artificial que pode criar imagens ali da. Outro dia Aleatório. não É criaram tanta a coisa- imagem do Papa lá andando de skate? O pessoal Sim. ficou É, indignadíssimo que ele tava demais. andando de skate. Então, porque é isso que vai forçar, é que nem você falou, né? Você trabalhou de tecnologia, você veio vindo, lá de Sim. trás veio vendo toda a mudança, Sim, tudo sim. veio mutando, né? A lei, ela é principiológica, que a gente fala. Uhum. Ela trata princípios. Aham. Então, o que vai regulamentar é mesmo a atuação mesmo da ANPD, que é a Autoridade de Proteção de Dados, né? Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai regulamentando a matéria, né? Sim. Então, a lei, ela propositalmente, ela cuida de princípios. Então, existe um princípio que vai se aplicar a vários cenários, né? Uhum. Então, você precisa observar aquele princípio. Então, a lei pode ser que ocorra algum tipo de mudança, mas vai ser menor. O princípio é a base vai continuar sempre a Ela é mesma, bem né? Essas principiológica. alterações são ramificações dentro dessa... E a NPD, ela compartilha muito conhecimento Muito. Com a população. Uhum. Ela fornece guias de como atingir determinado objetivo. É só um direcionamento e você usa aquele direcionamento com conhecimentos, com documentos, com frameworks para poder passar a atender. Ela não fala tem que fazer isso. Mas, eu faço assim, eu recomendo assim, pode ser feito dessa maneira, pode... Então, assim, ela fornece subsídios para a gente conseguir atender corretamente, fazer com que a lei seja cumprida com as instruções dela, né? Uhum. E a gente complementa com muita coisa, né? Ela é bem atuante, a autoridade mesmo. Ela disponibiliza modelos, né? Uhum. Modelos de relatórios. Modelos de políticas, né? E até uma curiosidade que eu tenho que agora relembrando, existe a Lei Carolina Dickmann, né? De algum jeito ela tá relacionada com essa base de leis, porque você disse que tem a LGPD e tem a Lei da Carolina Dickmann que ela protege os dados online das pessoas. Ela fez 10 anos ano passado. De algum modo, elas estão relacionadas? Eu acho que todo esse histórico surgiu a necessidade da... Aham. São outros implementar. tempos, né, que a gente está vivendo. É a privacidade, é aquilo que a Sim. gente falou. A lei, o que ela quer regulamentar? A privacidade. Sim. A lei da Carolina Dickmann é privacidade, Sim. né? É invadir a privacidade dela. E foi no mundo online. E tudo isso ele gera, né? Gera um precedente, que a gente fala, né? Uhum. Algo que lá na frente, obviamente que teve reflexo para instituir esse tipo de lei. Mas a gente teve casos até mais recentes de artistas que sofreram aborto em um hospital e foi vazado, né? Isso foi Sim, gravíssimo. Sim, foi gravíssimo. Né? Uma atriz famosa. Sim. A outra, agora recente, eu não sei se foi questão de meses atrás, que a filha estava no CTI e o hospital divulgou, nem os pais dela sabiam, nem E os avós da aconteceu- criança sabiam. Aconteceu também aquele caso da Carla, não lembro.
direito o nome dela, mas que ela engravidou e encaminhou o bebê dela para adoção. É atriz, né? É Ah, sim. atriz, E aí É. acabou que toda essa informação que deveria ser sigilosa acabou sendo divulgada, as pessoas até sabiam qual que era o nome da criança, para onde que ela foi e tudo mais. Então, tipo, Então, certamente, o hospital ele deve ter um programa, mas é aquilo que a gente fala, se não for a conscientização, né? Às vezes você, às vezes a pessoa falou para uma pessoa, uma amiga, um parente, e esse parente vazou. Então, sim, é conscientização, é você saber que no seu ofício, no seu trabalho, você precisa manter aquilo em confidencialidade. Enfim, não tem o porquê de compartilhar, né? Não tem o porquê você compartilhar algo de alguém, sim, né? Enfim, então, eu acho que esses casos que foram pós-LGPD, aí teve uma atuação. Os Sim. anteriores a gente entende que foi sim um precedente, né? sim, Mas aí a gente tem a lei de marco civil, porque a LGPD, ela existem várias leis de proteção, né? De crimes cibernéticos, então meio que interliga tudo. Então, na verdade, a LGPD veio para falar assim, olha, vai tratar desta forma. Pode tratar? Pode, dessa forma. Se não tiver dessa forma, não pode tratar. E é interessante a gente ver que, com o passar do tempo, com essa evolução da era digital, né? A gente vive numa era muito digital, onde tem muita coisa que a gente... Tudo na nossa vida tá aqui dentro do celular. Então, é importante a gente saber que existem leis e a cada dia vai sendo criadas e modificadas outras leis que vão garantindo a nossa privacidade e também, que nem você estava comentando, eu só lembrei do que o Ale falou. Empatia, de pegar e ter a ciência de que nem tudo que a gente vê ali é o correto de... por exemplo, eu não vou divulgar coisa sua para Sim. todo mundo lá no meu Instagram para poder ver. A gente tá falando de empresas, de alguma coisa Sim. meio instituições, algo que não são pessoas. Aí a gente fica Sim. só um pouco frio e no final a gente volta pro quentinho, lado humano, né? Que É é o lado humano. empatia, consentimento, né? Sim. E é difícil às vezes você tentar, vamos, sei lá, burocratizar isso, mas é uma forma, né, de você fazer, de transformar a lei e tentar educar as pessoas, Sim. voltar a sentir isso daí, né? Por isso que eu falei, às vezes é engraçado pra mim comentar de uma lei que é alguma coisa, às vezes, abstrata, às vezes tem a ver com o bom senso, né? Sim. Né? É por aí. É por aí. E é uma forma de conscientização. Traz para o mundo da pessoa física para entender. E a lei é mesmo para tratamento em massa de dados, né? Sim. Mas não tem como. As empresas, elas são compostas de pessoas, né? Então, num programa de conscientização, a gente também traz fora da lei, né? Fora do escopo da lei, para a pessoa entender, olha, é muito importante. Sim. E aí vai ser intuitivo, vai mandar um e-mail, não vou copiar todo mundo, vou copiar o mínimo. Sim. Vai pegar um documento, vou cepilhar, não vou amassar. É o dia a dia mesmo e tendo essas cautelas, né? Sim. Fora as ferramentas que a empresa já adquire de proteção e controle, as áreas que a gente tem já formada dentro da empresa, de segurança da informação, enfim. Pô, a Tati furou a gente, você percebeu, né? Eu vi. Porque todo final de podcast a gente vai dar uma dica, tá? Já Ela falou já de cepilhar tá lá no documento, final, já tá, gente. Que isso? Eu ia até perguntar assim, para vocês, empresas que estão começando agora nesse mundo LGPD, existe alguma dica assim que vocês dariam para eles? Agora, como começar nesse mundo, sabe? As pessoas estão começando, eu sou empresinha. Quero começar, como que Que já tem que seria? nascer com É, isso, tem né? que O Ale, Agora o já... Ale tá- o Ale sabe muito disso. Vamos, Ale. Vou jogar a dica Vai, para Ale. você, Ale. Boa dica. Não, tem que identificar todas as atividades que tratam dados pessoais, mapear, entender a finalidade para o uso, né? As empresas já têm algumas áreas reguladas, como o RH, que tem muita definição de prazo de documento, que é uma coisa difícil da gente tratar, a eliminação do documento. Tem documentos do RH que tem que ficar mais de 20 anos. Então, seguir a regulamentação das áreas, né? E com relação ao LGPD, entender a atividade, mapear a atividade, buscar coletar os dados, somente os necessários,
né? Ter controle das suas atividades, sejam eles tecnológicos, físicos, né? Independente, né? De verdade, a gente enxerga muito a parte digital, celular, computador, mas a gente tem papel, então é tudo. O que tiver dado tem que ser tratado e revisar sempre os processos, não é porque fez uma vez que está tudo certo. As ameaças, principalmente as tecnológicas, tem aos montes, né? A gente tem vários tipos de risco, de vírus, ransomware, tem todo tipo e você não pode comprar um antivírus na esquina, achar que só de instalar já funcionou. Sim. Tem que atualizar, tem que entender, ver se ele é melhor. Então é muito amplo, né? Mas a NPD tem um checklist do que precisa ser feito, de como tem que ser tratado, né? Então é um órgão é o site que você tem que procurar, porque lá vai ter um caminho, né? A NPD. A NPD. É do portal GovBR, né? O que a gente faz a gente vai falar que deve ser feito como a gente faz, porque a gente acredita que é uma maneira mais sensata de chegar no objetivo, né? É entender cada área, saber onde vai chegar. Por exemplo, a gente tem o portal corporativo. A gente tem uma ferramenta que faz a análise dos cookies do site e fala quanto tempo tem que ficar com esse cookie. Esse cookie é de sessão, esse cookie tem que ficar muito tempo. Então, a gente vai lá, senta com a área, entende, né? Caé, um abraço, obrigado por ajudar. Então, a gente sabe, é isso que a gente tem que ter, é ter o acesso às áreas estarem abertas para compartilhar o seu conhecimento. A gente não vai mudar nada, a gente não vai, né? A gente só vai ajudar a proteger. E falar um passo a passo é difícil. A NPD tem um checklist. Ainda assim, você não necessariamente vai ter todas as opções lá, vão ser necessárias para o negócio, né? E aí o negócio é do menor à multinacional. Já te dá um sempre norte. por aí. Sim, já serve para dar uma ajuda inicial, né? Pô, já 2 dicas aí pras empresas aí, ó. Estamos Show dando de bola. várias dicas. Não é só a dica de peso do final, não, tá, gente? A gente tá dando várias dicas aqui pra vocês. Uma aula. Mas é muito legal, muito interessante. A gente vai aprendendo muito, tem muita coisa nova. Muita coisa que a cabeça vai borbulhando, assim, né? Que dá pra... O que eu tô fazendo certo? Se tô fazendo o processo certinho? A gente tem Vou sair daqui um pouco mais inseguro, eu acho, viu? Talvez. Não, a gente tem o cuidado, né? A gente compartilha lá no Vive Engage, né? Sim. Compartilhei esse do link. Tem alguns antivírus que fornecem um link para verificar se o dado foi vazado. Tem um link também que a gente pode colocar lá no Vive Engage, que também você coloca seu e-mail e você vê se foi vazado em algum lugar. Então, por exemplo, tem um que é famoso, aparece para todo mundo, que é de uma plataforma de música, que foi vazado em 2019, alguma coisa assim. Então, se você colocar seu e-mail lá, provavelmente ele vai apresentar, é um caso super conhecido, né? Então, a gente procura trazer as possibilidades para que os funcionários da Toledo saibam que seus dados estão protegidos ou não, que em algum momento perdeu algum aplicativo, por exemplo, esse do de música era um aplicativo muito usado. Hoje usa-se muito menos, nem sei se tem gente que utiliza ainda, mas teve um vazamento, né? Então a gente procura compartilhar como identificar. Isso é importante. Legal. E eu acho que até mesmo de dicas que talvez vocês possam dar para as pessoas físicas mesmo, pessoas, como se proteger melhor em relação aos seus dados e tudo mais. Vocês já deram algumas dicas, mas, sabe, algumas dicas para essas pessoas que talvez são mais leigas nos assuntos e não agora pegar a conhecem experiência tanto. de Tati ali e falar para aquele amiguinho, ó, não faz isso, não sai clicando lá. O que vocês têm para dizer pra galera? Vamos A ver. gente brinca, né? Se é de graça, seu dado é o valor. Você está pagando com o seu dado. Você está pagando com o seu dado. Porque hoje em dia são muito, assim, não tem nem como mensurar, né? Tanto aplicativo, né? O importante é que leia. Leia, porque às vezes há captura de Por voz. mais que seja extenso, Sim. passa um tempinho ali lendo, né? Precisa, né? E outra, às vezes as pessoas baixam o aplicativo assim, deliberadamente, né? E às vezes nunca mais vai usar, baixou uma vez.
presta atenção, né? Nisso, no que está escrito lá. A gente até brinca, né? Que vai chegar um dia que você vai ligar na pizzaria e pedir pizza de mussarela. Ele vai falar, não, porque seu exame deu colesterol alto. Eu vou te mandar uma de rúcula, tá? Enfim, porque está sendo compartilhado e você nem sabe. Hoje a gente fala uma palavra, já você abre seu celular, tá lá. Sim. Entendeu? Então tem aplicativo que faz a captura de voz, captura de imagem, Sim. né? Então o conselho é: vá atrás, pede, tá desconfiado de um aplicativo que baixou e começou a acontecer esse tipo de coisa no seu celular? Vá lá na empresa, pede. Olha, eu quero saber se vocês estão tratando meus dados, né? Como, você consentiu. Então eu quero revogar. Então, porque às Entendeu? vezes aparecem uns aplicativos nada a ver, tem nada a ver, mas eles pedem acesso à sua câmera e seu microfone. Eu falo, não vou dar, porque não tem necessidade. Smart TV também, viu? Não é É? só celular, não. Olha só, gente, ela a gente tá na tá sendo internet, né? observado Ela dentro tá de conectada. casa. Tá conectada. Enfim, é o conselho que a gente... Assim, é chato, mas tenha cuidado, né? Será que é necessário baixar aquele aplicativo, de fato? Entra numa página, não aceita todos os cookies, né? Vai lá, entra lá, tem os cookies. Os necessários são aqueles que não tem como aceitar ou não aceitar. Mas tem outros cookies que você pode ir lá e não aceitar. Então Eu não sempre põe em faço aceitar. isso. Aprendi recentemente que não pode. Aí eu olho assim os cookies e falo, mas pra que quer esse cookie aqui meu, esse dado? Não, Rapaz, vou eu tô tirar em tudo, choque. vou tirar tudo. Né? A dica para a pessoa física é isso, né? É Mesmo não achar proteger seus que dados. tudo que aparece de vantagem, clique aqui, é um link que vai pegar seus dados, vai infectar qualquer que seja o seu dispositivo, e-mail que você recebe, Receita Federal, tem uma notificação da Receita Federal, clique aqui, processo tal, muito parecido, mas ele está lá para ter acesso às suas informações, né? Se você preencher, vai sair a regra do FGTS vai mudar para quem disse aquela, clique aqui para você ver seu valor, o valor que você tem direito. Você presta essas informações, as informações vão ser compartilhadas. A partir daí você já não sabe mais. Então tem que tomar cuidado. Mesmo com tudo isso, a gente passa por isso também. A gente acaba caindo em algumas armadilhas. Mas o importante é ter cuidado, né? É sempre não achar que é muita vantagem. Muita vantagem a gente Tem que desconfiar. tem que desconfiar. É o santo, né? Esmola demais, o santo desconfia, né? Desconfia Isso aí. muito. Aí agora você vai ficar mais desconfiado ainda, escutando esse podcast. Não, você vai ficar mais atento Vai aos seus ficar- processos. Mas tem que ficar atento. Não vai fazer tudo no automático. A Essa maioria do das cookie- empresas tem tido uma preocupação com Sim, isso, sim. principalmente as empresas mais sérias, né? Então, assim, mudou bastante. Mas ainda tem essa parte de muitos aplicativos, né? Cada dia nasce uma coisa nova, né? É. Pô, legal, hein? Já E aí, tem mais Aninha? alguma pergunta, Cara, Rafael? Eu tô com medo. Eu quero fazer o curso logo pra ver se eu não tô fazendo se meu processo tá Ele andou direitinho. aceitando o cookie. Ele andou Cara. aceitando o cookie sem ler. Ele ia só aceita, vai, bora. E esse Rapaz. cookie não é tão doce. É, Né? eu Aqueles tô um pouquinho recheadinhos. preocupado agora. Mas fico alerta, eu agradeço, né? É. São Sim. dicas, né? De Quem ama, Pra cuida. vida. Obrigado. uma cuida, é verdade. Gente, Aninha, tem mais uma pergunta? Eu acho que se desse aí, a gente ficava falando sobre várias coisas, né? De lei de proteção e tudo. Porque é um assunto interessante, é um assunto necessário e tudo mais, mas eu acho que eu queria perguntar uma coisa aqui, ó. Vocês já deram vários conselhos, mas eu queria perguntar. Qual é a dica de peso que vocês dariam para as pessoas dentro e fora da Toledo que estão iniciando na jornada a mesma que vocês iniciaram anos atrás, ou quem está iniciando uma jornada diferente, ou quem está começando a entender um pouco mais desse mundo de LGPD, qual é a dica de peso que vocês dariam para essas pessoas? Ou às vezes também, né, Aninha? Por exemplo, como vocês tiveram uma jornadas distintas, trajetórias Sim. distintas na empresa, uma dica também pra quem... O que você daria pra alguém que tá entrando na Toledo do Brasil? Você começou em vendas, o Ale já chegou no olho Alguém do que- furacão ali. Que já tá lá dentro e Do tá DPO. pensando, nossa, eu queria mudar de área porque eu gosto muito de tal área, tô me formando em tal área. Que dica vocês dariam para essas pessoas? Olhando na câmera. Olha no A olho câmera da delas. verdade.
A dica que eu dou é estudar, né? Estudar, se especializar em algo que goste, porque a tendência de dar certo é muito grande se você faz o que você gosta. Você ter relacionamento, conversar com as pessoas, sinalizar que você quer algo melhor, que você quer algo diferente, né? Nem sempre é melhor, às vezes é só diferente, Sim. mas a dica de ouro mesmo é estudar. Estudar, se especializar, porque a hora que a oportunidade chegar, você está pronto. Então, ao casamento. Então, essa é a minha dica em relação a profissional, né? Dentro da empresa. Agora, vamos ver a dica do Ale, né? Não dá para fugir, né, de estudar, a gente tem que estar preparado e acompanhar dentro da sua área aquilo que está previsto. Se eu for perguntar para vocês qual que é o futuro do marketing, né, o que está me almejando, como é que está a inteligência artificial para o marketing, quais os riscos que precisa. Então, é você olhar naquilo que você gosta, né, estudar para aquilo que você gosta e tentar acompanhar o que o futuro prevê aí para sua área, né? E estar sempre preparado. Estar preparado não tem como ser dica diferente, né? Toda área a gente tem que estar preparado, e se você tiver um dia aí um pouco agitado, quiser saltar de paraquedas, pense 2 vezes, pelo amor de Deus. Experiência Afinal, própria. enquanto não abre o velame, é um desespero. Traumatizou, né? Traumatizou. Marcou. Não, mas é verdade. Você, então, sempre está preparado e pensando qual que é o futuro da área que você escolheu. E se tiver que mudar, se prepare, porque eu mudei. Né? Eu mudei, eu estava preparado, me preparei para a mudança, tem a ver com o que eu gostava de fazer. Ainda gosto, mas hoje essa área é a que eu gosto. Mais né? fascina. Então, é saber... E interessante que essa mudança dele, ele expressou isso no dia da entrevista. Isso foi o diferencial dele. Ele falou com tanta paixão, né? O olho brilhou. Cara, isso Quando o olho nada brilha. substitui o Aquilo, brilho no por olho, isso que eu né? falei pra ele. Eu guardei, né? Eu fiz o sinal. Mas ali, essa projeção, né? A gente fala, ele reprojetou, né? A carreira. Foi o segredo dele ser contratado. Então, assim, não tem regra. Não, é você fazer o que gosta, estudar, se preparar. Porque é isso. Chegou a oportunidade, ele estava preparado, né? E aconteceu. Então, eu acho que, de fato, não tem Não tem tem muito, né? segredo, né? Não tem segredo, não É tem se uma preparar. dica de peso que faça tanta diferença, que não seja estudar, se preparar. Né? Cara, muito legal. Muito obrigado por vocês virem aqui. Obrigada, gente. Terem Foi uma aceitado Nós que o convite. agradecemos. Foi uma Porque- honra ter vocês aqui. Foi um aprendizado Muito. bem Eu- legal. Ah, Acho que eu aprendi tanto aqui que eu nem vou fazer. Não, tô brincando, vou fazer o curso. Vou E com fazer o certeza curso. as pessoas que estão vendo, que ainda não fizeram o curso, tiveram ali a certeza que é uma coisa muito enriquecedora para a vida deles, e com certeza eles vão prestar mais atenção e olhar com mais carinho para Esse curso vai estar com o link aqui na descrição do vídeo, porque é importante. É legal, Sim. é bem bacana. A Ana me contou que ela fez o curso inteiro. Né? Do curso. O quê? Você fez o curso inteiro, Quem Ana. fez? Ela fez. Mas você tem que Ela tomar cuidado, porque você entregou, nunca sabe você- quando alguém vai pegar os seus Dado. dados. é isso aí. Que bom. Muito obrigada, viu? O fato Gente, de muito vocês obrigado. convidarem para fazer já mostra, né, a importância do tema. Uhum. Vozes de peso, a importância desse tema, o quanto que a empresa quer mesmo que isso seja divulgado, né? Então, isso é valor para todos nós. Sim, Ah, com é isso aí. certeza. Assina embaixo. Boa. Show de bola. Pessoal, muito obrigado por vocês ficaram até aqui, curtiu esse papo. Escrevam, comentem aí sobre proteção de dados. Ficou até o final? Põe a hashtag cuidado com o velame. Só pra gente ver que você ficou até o final, né? Só pra gente ter certeza. Dá um like aí se você ficou até aí, ativa o sininho, siga a gente. E mês que vem estamos aí novamente. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Obrigada, Obrigada, gente. gente. Obrigada. Beijo, obrigada, Beijo. gente. Valeu, Aninha. Camão errado.